vocês, a minha patrona é Cecília Meirelles. Bem-vindos à Academia de Letras de Vila Velha para prestigiar os eleitos em 2022 e que nessa sessão solene tomarão posse como acadêmicos efetivos. Agradecemos às autoridades aqui presentes e cada familiar, a cada amigo que se dispõe a celebrar conosco. Registramos a presença do senhor Jacques Douglas, presidente da Academia Cariaciquense de Letras, o vereador Joel Rangel, vereador de Vila Velha, a professora Esther, presidente da Academia Espírito Santense de Letras, o senhor Manuel Góes, subsecretário de Cultura de Vila Velha, a senhora Eliane Terra, coordenadora das bibliotecas escolares. Solicitamos neste momento que desliguem os celulares ou coloquem em modo silencioso. É com muita honra que convidamos para compor a mesa o presidente da Academia de Letras de Vila Velha, senhor Horácio Xavier. O senhor subsecretário de Cultura, senhor Manuel Góes. O vereador Joel Rangel, representante da Câmara Municipal de Vila Velha. O senhor Getúlio Neves, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. A senhora Esther Abreu, presidente da Academia Espírito Santense de Letras, representando todas as academias do Estado. Convidamos todos os membros efetivos da Academia de Letras de Vila Velha para tomarem assento nas cadeiras reservadas. Todos os membros. Convidamos o presidente da Academia de Letras de Vila Velha para a abertura do evento. Boa noite. Boa noite aos integrantes da mesa, Joel, professor Esther, Getúlio e o Manuel Góes. A todas as autoridades presentes, presidente de academia, o professor Esther está aqui representando todas as academias, os acadêmicos e acadêmicas. A todos e todas presentes a essa sessão solene de posse dos acadêmicos eleitos para ocupar 6 cadeiras nesta Academia de Letras. A Academia de Letras de Vila Velha é sucessora da Academia de Letras Humberto de Campos, que sucedeu ao Centro Cultural Humberto de Campos, que foi fundado em 7 de março de 1948 e transformado em Academia de Letras em 2 de setembro de 1959, a razão pela qual escolhemos essa data para dar posse aos eleitos. Há 74 anos, completados neste ano de 2022, essa Academia de Letras busca cumprir seu papel de incentivar e fomentar a literatura canela verde e as artes em geral, ultrapassando os diversos obstáculos que se puseram em seu caminho e, apesar desses obstáculos, mantendo-se viva, ativa e resgatando em seus membros o orgulho de serem desta Casa de Letras, acadêmicos e acadêmicas efetivos. Em assembleia, no dia 13 de julho último, foram eleitos 6 novos acadêmicos: Adivani Rosa da Silva Souza, Alvarito Mendes Filho, Rosane Maiado Ringel, Anne Marim,
Carlos Vinícius da Costa Azevedo, Giovanni Salles Rey e Marco Antônio Cabral Pereira Neto, para compor os quadros desta academia. E neste dia especial, em que comemoramos os 63 anos em que o Centro Cultural foi transformado em Academia de Letras, lhes daremos posse. E sendo assim, declaro aberta essa sessão solene de posse. Solicitamos a todos que se portem de pé para cantarmos o hino nacional.
Nossa porta para não ver. Homens, mulheres, crianças, juntos ao coração, para frente, pela terra querida, pela grandeza da nossa nação. Pode se assentar. Neste momento, ouviremos o pronunciamento das autoridades presentes. Ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor vereador Joel Rangel, representando o Poder Legislativo Municipal. Muito boa noite. Cumprimento o nosso presidente da Academia de Letras de Vila Velha, Horácio Xavier. Cumprimento o subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manuel Góes, membro também do Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha, presidente Getúlio, do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, querida professora Esther Abreu, nossa presidente da Academia de Letras do Espírito Santo, e aproveito também para fazer o registro da nossa presidente da Academia Feminina Espírito Santense, a Ilse Romanelli. Cumprimento os senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, todos os convidados e todos os acadêmicos que vão tomar posse nessa noite, que viemos aqui prestigiando assim essa Arcádia tão importante para a nossa cidade. Vila Velha, sobretudo nesse mês de setembro, mês que abre a primavera, portanto, um mês de transição, seja também um mês de primavera e transição para essa academia, para que possa florescer cada vez mais a presença dos acadêmicos e acadêmicas na nossa cidade, pela contribuição, Eliana Terra, nossa coordenadora das bibliotecas, que eles dão à educação, à formação cultural da nossa cidade, a importância que tem pela história dessa academia no nosso município. A nossa presença aqui, sobretudo em nome da Câmara Municipal de Vila Velha, o Poder Legislativo Municipal, é de reconhecer cada uma dos senhores e senhoras pela dedicação, pelo empenho, pelo compromisso com que continuam escrevendo a história da Academia de Letras de Vila Velha. Parabéns aos novos acadêmicos e acadêmicas, sejam muito felizes. Senhora Esther Abreu, representando a Academia Espírito Santense de Letras e todas as academias do Espírito Santo. Boa noite a todas. Segundo o anúncio, a academia, a minha pessoa está representando todas as academias, que são mais de 20 no Espírito Santo. É verdade que a nossa academia, no domingo, fará 101 anos. Então, por isso, velhinhas aqui, né, nós estamos cumprimentando todos os que estão chegando e todos que aqui participam brilhantemente dessa academia que todo o mês traz alegria com declamações, com música. É uma das academias ativas aqui e uma das antigas, né? Então, um parabéns a todos que estão chegando e boa noite. Senhor Getúlio Neves,
presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Muito bem, obrigado. Gostei do senhor. Boa noite a todos. Boa noite, senhores integrantes aqui da mesa, meus caros confrades acadêmicos, acadêmicos de outras academias. Eu penso que o nosso querido, um boa noite especial ao meu presidente Horácio Xavier, que vem levando essa academia de tanto denodo há tanto tempo, né? Eu penso que o nosso querido vereador Joel Rangel já fez um bom resumo do sentimento que nós temos aqui hoje, em que a academia se engalana para receber os novos acadêmicos. Isso significa um renovar de ideias, um renovar de intenções, um renovar de ânimo para nós que estamos aqui já há algum tempo na academia, receber novos acadêmicos desse quilate, os que estão entrando aí. Para nós é muito importante e é muito prazeroso ver essa casa cheia para justamente recebê-los e homenageá-los. Aos confrades aí, outras academias presentes, a Academia Cariaciquense sempre se faz presente aí. É uma boa noite especial para vocês. E quero, Serra, né? O nosso querido Clério aqui, né? A Academia da Serra. Como o Sté falou, são inúmeras academias, são mais de 20 academias no Espírito Santo, que é muito bom, né? Fazer cultura, colocar as pessoas para trabalharem em prol da cultura. Está aqui o nosso querido Carlos Bona, que é um veterano, Bona, se eu posso falar assim, né? Nessa batalha. Mas a festa ou a noite é dos acadêmicos que estão chegando. Eu quero parabenizá-los, quero dizer que, mais uma vez, que a academia se sente muito feliz em recebê-los. Sejam bem-vindos, parabéns. Senhor Manuel Góes, subsecretário de Cultura de Vila Velha. Boa noite a todos e a todas. Trago aqui, presidente Horácio e mesa, o cumprimento do nosso prefeito Arnaldinho Borgo. Gostaria muito de estar presente aqui, mas a agenda dele está bastante complicada, como sempre, porque é um jovem que não para, são 24 horas no ar. Falar depois de tudo que foi dito aqui, eu só referendo, concordo e fortaleço. Esse ambiente acadêmico é o ambiente mais importante da sociedade. É discussão de ideias, é registro de fatos, é perenidade de história. Prossigam, nós temos aqui a Academia Espírito Santense de Letras com 101 anos e, com certeza, a nossa Academia de Vila Velha, da cidade, dizem a terceira, eu reputo como a segunda mais antiga do Brasil, merece ter também a sua Academia Centurial. E nós vamos caminhando para isso, renovando, oxigenando. Parabéns aos novos imortais, a missão é das mais importantes e bonitas do preservar, do contestar, do questionar, do escrever. Afinal de contas, o livro é um passaporte para uma viagem sem prazo de validade. Parabéns a todos, um forte abraço. Senhor Horácio Xavier, presidente da Academia de Letras de Vila Velha. Agora precisa de óculos para ler que não enxerga. Primeiro eu quero pedir desculpa, que eu estou com a boca muito seca, mas é por conta da medicação que eu tomo. E aí, fica um pouco difícil. Não bebo, querido. Bom, a mesa eu já cumprimentei na abertura. E aí eu quero agradecer aos componentes desta mesa pelo carinho para com essa Academia de Letras, carinho este demonstrado pela presença nessa sessão solene de posse. Quero parabenizar aos eleitos e eleitas que tomaram posse como acadêmicos efetivos, e ao parabenizá-los, lembro que a partir desta posse... Só um minutinho. Lembro que a partir desta posse, além das cadeiras que ocuparão e dos patronos e patronesses que os inspirarão, vocês estão se comprometendo a manter vivo um sonho de 74 anos.
Este sonho não é de uma pessoa só, é de vários acadêmicos e acadêmicas que, desde os idos de 1948, buscam dar voz à literatura e à arte em geral nessas terras vilaverdenses. Desde sua fundação, como Centro Cultural Humberto de Campos, depois como Academia de Letras Humberto de Campos, e em 2014, como Academia de Letras de Vila Velha, tendo o cronista Humberto de Campos como patrono, essa academia trabalha para que todos os munícipes tenham acesso à literatura. A literatura é um instrumento de mudança, de renovação e de fortalecimento da cultura. E como as diversas manifestações artísticas têm para com a sociedade responsabilidades em seu crescimento e em sua perpetuação, e também no crescimento e perpetuação do país a que pertence. O artista é parte fundamental deste processo, pois sonha e vive para realizar seu sonho, questiona e promove mudanças. Tenho certeza que os senhores e as senhoras que serão empossados a seguir farão desta academia seu oásis, sua morada, seu porto seguro para a realização de sonhos. E com essa certeza, sei que a amarão com a mesma intensidade que os demais acadêmicos e acadêmicas que a compõem, e para além do amor, a respeitarão e a levarão com orgulho no coração, trabalhando pelo seu crescimento e pela sua perpetuação. Também com essa certeza, sei que honrarão a literatura, seus patronos e patronesses, e terão ciência da importância e da responsabilidade de, nesta academia, ocuparem uma cadeira. Ainda com essa certeza, sei que serão aguerridos e audaciosos realizadores de sonhos, realizadores do sonho de inserir a literatura, as artes e a cultura em geral na vida de todo o povo Canela Verde, até que ele tenha consciência de que este é o seu direito. Obrigado. Daremos início agora à posse dos novos acadêmicos. Os confrades se dirigem? Ok. Adivani Rosa da Silva Souza, que será recebida pelo acadêmico Vecelino João de Oliveira. Adivani Rosa da Silva Souza é escritora, poetisa, palestrante, contadora e mediadora de histórias, ativista cultural, pedagoga e professora. Graduada em Pedagogia e Especialização em Educação Comunitária, ambas pela UFES. É acadêmica correspondente na CLAP-CTC, mineira de nascença, reside no Espírito Santo há 48 anos. Colabora com a cultura do Estado por meio da literatura, escrevendo em vários gêneros, também como palestrante, e como contadora de histórias, integrando o grupo Chão de Letras da Biblioteca Municipal de Vitória. É fascinada pela literatura e acredita em seu poder, no poder das artes, da contação de histórias, da educação, enfim, da cultura na transformação da realidade. Publicou o livro de literatura infantil A Mudança, pela editora Jordem, e em outubro do corrente ano lançará, também de literatura infantil, Bruxas Diversas Bruxas, primeiro livro da série Bruxas que escreveu. Toma posse hoje na Academia de Letras de Vila Velha, ocupando a cadeira de número 7, que tem por patrono José Maria da Silva Paranhos. Alvarito Mendes Filho será recebido pela acadêmica Maria Viola Bona.
Maria Viola Bona, busque seu afilhado. Alvarito Mendes Filho é formado em Letras, Inglês e Comunicação Social, possui pós-graduação em Estudos de Imagem e Mídia e mestrado em Educação. Ator, autor e diretor teatral com vários prêmios, foi idealizador e um dos realizadores do primeiro grande festival de teatro infantil do Espírito Santo. Escreveu durante quase 10 anos para o Caderno 2 do jornal A Gazeta e já publicou 5 livros infantis, uma biografia romanceada de Vasco Fernandes Coutinho e 3 livros de poesia. Ganhou destaque com um trabalho realizado à frente da Secretaria de Cultura de Vila Velha, de 2005 a 2008, no cargo de secretário adjunto, e de 2019 a 2020, no de secretário. Atualmente ocupa o cargo de secretário de Cultura e Turismo de Cariacica. Toma posse hoje na Academia de Letras de Vila Velha, ocupando a cadeira de número 10, que tem por patrono Joaquim Nabuco. Rosane Maiato Ringel, Anne Marim, será recebida pelo acadêmico José Roberto de Oliveira. Anne Marim nasceu em Cambuquira, estância hidromineral de Minas Gerais. Formada em Pedagogia e Letras, especialista em Literatura Brasileira pela PUC Minas Gerais e Estudos Literários pela Mackenzie, em São Paulo, lecionou literatura por 10 anos. Há 26 anos é funcionária efetiva do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Desde 2018, publicou 4 livros, 1 de conto e 3 de poesia, tendo participado de 3 bienais internacionais do livro e das feiras literárias de Paraty, Paquetá e Vitória. Seus textos integram 37 coletâneas, com publicação na Suíça, em Moçambique e em Portugal. Seus poemas foram publicados no Correio das Artes, suplemento do jornal A União, o mais antigo do país, cujas páginas já estamparam textos de José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Anne reside em Guarapari há 38 anos. Recebeu os títulos de cidadã guarapariense em 2004 e cidadã espírito-santense em 2019. Toma posse hoje na Academia de Letras de Vila Velha, ocupou na cadeira de número 5, que tem por patrono... O patrono dela não é esse não, presidente. É Coelho Neto. Salvo engano, essa cadeira é da Vânia.
próximo acadêmico, Carlos Vinícius da Costa Azevedo, será recebido pela acadêmica Cleusa Lourdes Madureira Vidal. Nasceu em Manaus, é autor de vários livros, entre eles um na área jurídica. O ficcionista Carlos Vinícius mora em Vila Velha, é advogado, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, professor universitário, historiador, escritor e poeta. Em 1985, quando cursava letras na Universidade Federal do Amazonas, já despontava na literatura, momento em que escreveu o livro O Místico Beiradão, Contos e Causos Amazônicos. Escreveu a obra jurídica Teoria e Prática de Processo Civil, as obras de cunho religioso Em Nome de Deus, O 13º Discípulo, Sem Comunhão Nunca Mais, as obras de suspense policial Chá à Meia-Noite, Revelação ao Amanhecer e a obra infantil Uma Noite Mágica. Como historiador, está escrevendo um livro didático sobre a história do Espírito Santo e para o teatro escreveu a peça A Morte Quer um Beijo. Toma posse hoje na Academia de Letras de Vila Velha, ocupando a cadeira de número 16, que tem por patrono Casimiro de Abreu. Giovanni Salles Rey será recebido pela acadêmica Andra Mara Valadares Sarmento. Giovanni Salles Rey é escritor, dramaturgo, historiador e roteirista profissional de cinema e televisão. Tem 7 livros publicados, dezenas de roteiros filmados e 12 peças encenadas, inclusive o Alto de Frei Pedro. Durante quase 2 décadas, assinou uma coluna de crônicas publicadas em jornais capixabas e mineiros. Foi secretário do Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo e presidiu a Federação Capixaba de Teatro. Toma posse hoje na Academia de Letras de Vila Velha, ocupando a cadeira de número 20, que tem por patronesse Maria Antonieta Tatagiba.
Marco Antônio Cabral Pereira Nepe, o Marco Cabral, será recebido pela acadêmica Maria Francisca dos Santos Lacerda. É professor, historiador, maquiador, cantor e escritor brasileiro. Dentre seus trabalhos destacam-se as obras técnicas e literárias. São elas: O Rio de Janeiro antes seu novo rei, os impactos da restauração portuguesa sobre a cidade do Rio de Janeiro, de 1640 a 1680, trabalho premiado e publicado em 2001 pela editora da Universidade Gama Filho, 7 poemas de amor, Etérea, Amorodé, Maria Mulher, Passo de Dois, Polifonias hiperbólicas e Ressurreição das Caveiras, seguido de Piel. É maquiador formado pelo Instituto Catherine Hill, São Paulo, sendo instrutor e empresário da área de beleza. Atualmente é barítono do Coro Sinfônico da FAMES. Toma posse hoje na Academia de Letras de Vila Velha, ocupando a cadeira de número 22, que tem por patrono José de Anchieta. Convidamos nossa secretária, Ângela Jardim, para fazer a leitura do juramento. Neste momento, os acadêmicos empossados levantem-se. Podem vir aqui à frente. Pode virar de frente para eles. De frente para eles, vocês coloquem a mão direita estendida. E vamos repetir calmamente. Eu, acadêmico eleito para a Academia de Letras de Vila Velha. Eu, acadêmico eleito para a Academia de Letras de Vila Velha. Neste ato de posse. Neste ato de posse, declaro conhecer e aceitar seu estatuto e regimento interno, bem como comprometo-me a cumprir e fazer cumprir suas determinações. Neste ato, são considerados acadêmicos efetivos eleitos e empossados. Na cadeira número 7, tendo por patrono José Maria da Silva Paranhos, Adivani Rosa da Silva Souza. Na cadeira número 10, tendo por patrono Joaquim Nabuco Alvarito Mendes Filho. Na cadeira número 11, tendo por patrono Coelho Neto, Rosane Maiato Ringel Anne Marim. Na cadeira número 16, tendo por patrono Casimiro de Abreu, Carlos Vinícius da Costa Azevedo. Na cadeira número 20, tendo por patronesse Maria Antonieta Tatagiba, Giovanni Salles Rei. E na cadeira número 22, tendo por patrono José de Anchieta, Marco Antônio Cabral Pereira Nepe, o Marco Cabral.
podem tomar seus lugares, com exceção da Divani Rosa da Silva Souza. Neste momento, cada acadêmico eleito fará o seu discurso. Convidamos agora a acadêmica Divani Rosa da Silva Souza para proferir seu discurso de posse. Quero saudar a mesa, na pessoa do excelentíssimo presidente da Academia de Letras de Vila Velha, Horácio Xavier, as autoridades presentes, meus confrades e confreiras, senhores e senhoras, familiares e amigos, boa noite. Começo, como não podia deixar de ser, agradecendo a todos os membros dessa honrosa academia que me votaram para ocupar a cadeira de número 7, enquanto membro efetivo. Vinha cortejando essa casa, que é a expressão máxima do fazer literário de Vila Velha, já há algum tempo. E compartilho com todos vocês a enorme felicidade e orgulho em ser parte dessa academia. Pois como escritora e poetisa que sou, apaixonada pela literatura, o sentimento é de estar realmente em casa, junto com os meus. Portanto, afirmo meu compromisso e responsabilidade em contribuir com o fazer literário da nossa querida academia, participando de suas ações, fazendo publicações literárias, enfim, trabalhar junto com os demais confrades e confreiras em prol da nossa estimada Academia de Letras de Vila Velha. Nesse momento, falo a vocês sobre o meu admirável patrono, José Maria da Silva Paranhos, que nasceu no dia 16 de março de 1819 em Salvador, Bahia de Todos os Santos. Seus pais eram Agostinho da Silva Paranhos e Josefa Emericiana de Barreiros. Seus pais morreram quando ainda era criança e ele e seus irmãos foram criados por um tio materno, Eusébio Gomes Barreiros, um coronel do Corpo de Engenheiros do Exército. Barreiros cuidou e pagou por suas educações. Ele teve uma grande influência no crescimento de Paranhos e anos mais tarde, seu sobrinho viria sempre falar muito bem sobre o tio. José Maria da Silva Paranhos foi um estadista, diplomata, militar e jornalista brasileiro. Estudou na Academia Real dos Guardas Marinhos e se tornou, em 1841, um aspirante da Marinha. Mais tarde, no mesmo ano, foi estudar na Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, eventualmente se tornando um instrutor. Entretanto, tornou-se um político do Partido Liberal, em vez de continuar sua carreira como militar. Foi eleito deputado provincial do Rio de Janeiro em 1845 e subiu até o poder na província sob a tutelagem de Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, um político veterano que exercia enorme influência sobre o jovem e inexperiente imperador Dom Pedro II. Seu trabalho como jornalista, destacando as ameaças representadas pelos conflitos armados nas repúblicas do Rio da Prata, atraiu a atenção de Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná, que o convidou a trabalhar como seu secretário em uma missão diplomática no Uruguai. Eles foram bem-sucedidos.
na formação de alianças que eventualmente contribuíram para a queda de Juan Manuel de Rosas, ditador argentino, que declarou guerra contra o Brasil. Paranhos se juntou em 1853 ao Partido Conservador de Paraná. José da Silva Paranhos foi enviado ao Uruguai em 1864, com o objetivo de conseguir um fim diplomático para a Guerra do Uruguai, o que conseguiu. Foi chamado novamente em 1869 e enviado para o Paraguai, desta vez para negociar o fim da Guerra do Paraguai. Seus esforços foram reconhecidos e Dom Pedro II lhe criou o título de Visconde do Rio Branco. Rio Branco foi nomeado presidente do Conselho de Ministros, primeiro-ministro, em 1871. Foi o presidente que mais tempo ininterruptamente ocupou o cargo, com seu gabinete sendo o segundo de maior duração na história brasileira. Seu governo ficou marcado por uma época de prosperidade econômica e da adoção de várias reformas necessárias. A mais importante de suas iniciativas foi a Lei do Ventre Livre, que alforriava crianças nascidas de mulheres escravas. Entretanto, seu governo foi pego em uma crise com a Igreja Católica, que resultou na expulsão de maçons das Irmandades. Rio Branco renunciou, junto com seu gabinete, em 1875. Sua saúde começou a deteriorar rapidamente depois de uma viagem pela Europa, sendo diagnosticado com câncer de boca. Rio Branco morreu em 1 de novembro de 1880, no Rio de Janeiro, e sua morte foi recebida com muita tristeza por toda a nação. Nas palavras do próprio Pedro II, ela foi uma grande perda para o Brasil. No dia seguinte de seu falecimento, mais de 20 mil pessoas foram para as ruas de Rio de Janeiro acompanhar sua grandiosa procissão fúnebre. Ele foi honrado com elegias e salvas de tiros. É considerado por muitos historiadores como um dos maiores estadistas do Brasil. Encerro minha fala, humildemente, dizendo e guardando as devidas proporções que tem em comum com meu patrono, José Maria da Silva Paranhos, Rio Branco, o fato de ambos sermos professores, escritores e também o fato de fazer uso de diplomacia na resolução de conflitos. E deixo em forma de um pequeno poema um pouquinho do que é a biografia, né, desse grande homem. Visconde do Rio Branco. Nasceu na Bahia de Todos os Santos, terra de muitos encantos. Se formou na escola militar, mas aula quis ministrar. Jornalista se tornou, inúmeros conflitos contornou. Especialista na arte de governar, muitos acordos ajudou a fechar. Pôs fim à Guerra do Uruguai e também do Paraguai, usando a diplomacia, exercício que tão bem conhecia. José Maria da Silva Paranhos trouxe ao país muitos ganhos. Sua morte foi bastante sentida, suas ações são muito conhecidas. Obrigada. Convidamos o agora acadêmico Alvarito Mendes Filho para proferir seu discurso de posse. Obrigado. Eu quero ser um pouco egoísta. Eu vou saudar todos aqui no palco na figura da minha professora Esther. Quero saudar a todos os presentes na figura do meu parceiro Carlos Bona. Mas quero estender uma saudação também para representantes da nossa cultura popular. Nós temos hoje aqui com a gente o Godot. Fica de pé, por favor, Godot.
É um artista popular e, para quem não sabe, ele interpreta o João Bananeira, que é ícone da cultura de Cariacica. Obrigado, Godô, pela presença. Quero saudar os representantes do nosso circo, os representantes da família Lepepe, Júnior Caetano e Lepepe. E também do artista também popular e artista circense Edson Nascimento. Feito isso, prometo que serei breve. Quando o orador fala isso, eu falo, ai meu Deus, mas serei breve. Neste 2 de setembro de 2022, dia em que a Academia de Letras de Vila Velha abre as portas para a festividade de posse de 6 novos integrantes, cabe mencionar que daqui a exato um mês, no dia 2 de outubro, iremos todos participar de outra grande festa, o pleito democrático, em que escolheremos nossos representantes para a Câmara de Deputados, para o Senado, o governador do nosso estado, o presidente da República. Estamos em meio ao período de campanha eleitoral. Muito se fala da postura polarizada assumida por alguns candidatos, algo que, em meu modo de ver, já faz parte da cultura política, não só no Brasil, mas também em diversos outros países de tradição democrática. Em momentos de disputa, é costume os candidatos se digladiarem como adversários que são. É compreensível que troquem acusações entre si. Entre os candidatos para cargos majoritários, vamos dizer assim, é compreensível que cada um deles tente convencer o eleitor de que ele, candidato, é o rei da cocada, como dizia minha saudosa mãe, Dona Zélia, quando se referia a alguém que se apresenta como superior aos demais. Cada candidato vende a imagem de ser o único merecedor de crédito e voto. Porém, passado o dia da eleição, espera-se que a escolha da maioria seja acatada, sem ressentimentos, sem sentimentos de discórdia, sem revanchismo, para o bem da democracia e do país. Eu digo isso por ter sido eleito para essa Academia de Letras, para ocupar a cadeira número 10. Nós vivemos em um país com forte cultura futebolística e sabemos que o 10 é usualmente o número da camisa do craque do time. E de fato, o patrono da camisa 10, Joaquim Nabuco, é um craque com todas as letras, um craque da vida do nosso país. Jornalista, diplomata, jurista, político, historiador, orador e escritor, Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E mais, foi um brasileiro antenado nas demandas de seu tempo, o fim do século XIX e início do século XX. Não por outro motivo, se firmou desde sempre como um abolicionista. Em seu modo de ver, a escravidão do povo preto era o principal motivo do atraso social e econômico do Brasil de então. O empenho na luta pela abolição dos escravos lhe inspirou seu livro mais festejado, O Abolicionismo, e o reconhecimento de ter sido o mais importante e popular dos abolicionistas brasileiros. É com orgulho que ora assumo a cadeira 10, que, conforme já mencionei, tem como patrono este importante intelectual e homem público brasileiro. E assumo ciente da responsabilidade que o estar nessa cadeira me traz. Responsabilidade essa que me impõe a obrigação de opor-me
a qualquer forma de cerceamento da liberdade, opor-me a violências de qualquer gênero, opor-me a preconceitos de qualquer ordem ou origem, opor-me à corrupção de qualquer tipo. E por outro, posicionar-me, como sempre fiz, em defesa da democracia e dos valores democráticos. Buscar promover e difundir o conhecimento, valorizar e fomentar sempre a sensibilidade das pessoas, valorizar e fomentar sempre a criatividade, o fazer artístico, a alegria de viver. Quem me conhece sabe que trabalho e passo boa parte dos meus dias em meio político. Sou filiado a um partido, o PDT, mas, para mim, há uma instância que é superior a todas as demais, a cultura e arte. Motivo pelo qual inscrevi-me no edital para escolha de novos integrantes dessa academia. Quero continuar apoiando e fomentando a produção artística e cultural em nossas comunidades, com especial atenção para a literatura. Quero continuar esse trabalho, seja como secretário de Cultura e Turismo de Cariacica, cargo que assumi recentemente, seja como integrante desta academia. Tarefa que, com o incentivo e a ajuda dos amigos, tenho certeza, eu conseguirei realizar. E, por isso, eu desde já agradeço. Muito obrigado. Convidamos agora a acadêmica Rosane Maiato Ringel, Anne Marim, para proferir seu discurso de posse. Senhor Presidente da Academia de Letras de Vila Velha, Horácio Xavier, senhoras e senhores acadêmicos, autoridades presentes, queridos amigos e colegas, senhoras e senhores. Nasci no interior das Minas Gerais, numa cidade pequenina incrustada na Serra da Mantiqueira, conhecida na região e nos estados mais próximos por suas águas minerais de propriedades terapêuticas. Cambuquira, onde o tempo não tem pressa, as nuvens fazem pouso, as matas verdejam em sossego, o céu bem se azula numa profundidade de espanto. Que na terceira hora do Ângelus, mais do que o sino em seus dobres, do campanário da matriz, se ouve a Ave Maria de Gounod, tornando o crepúsculo um momento quase sagrado. Lá, entre trilhas e estradões, chacras e sítios, cachoeiras e montanhas, vivi a minha infância. Uma infância que me permitiu, além das brincadeiras, o sonho e o encantamento. Foi sim em Cambuquira, ainda menina, que me apercebi da poesia revelada aos olhos, aos meus sentidos, em cada paisagem daquela cidadezinha cheia de graça, que sempre anuncia a primavera com frondosos ipês amarelos. Lá, nos bancos da escola primária, num convento de freiras da Ordem de São José, tive o primeiro contato com os textos literários bem elaborados dos grandes autores. Um dia, porém, deixei a minha cidade natal e todos os caminhos me fizeram chegar a outro lugar de aconchego, que coincidentemente me despertava a estesia. Das águas medicinais às areias monazíticas, também com todo o seu poder de cura. E o que pode aparentar um exagero do compositor Pedro Caetano nos versos de sua doce valsa, afirmo eu que morar em Guarapari é mesmo viver um sonho lindo. Sonho que vivo há exatos 38 anos. De Guarapari, do seu mar e suas ondas, das praias de Enseada e da areia morena, da brisa marinha e do voo das gaivotas. Fiz pintura em verso e prosa, me dei a ousadia da pena, ansiando me aproximar da poesia que me saltava das páginas dos livros desde a minha meninice. Com timidez, plantei semente, colhi frutos. Hoje estou nesta casa e me torno um membro perpétuo.
E justo aqui encontro amigos diletos e autores que realmente admiro, que engrandecem a literatura capixaba. Escritores e poetas. Poetas como Matusalém Dias de Moura, mais que amigo, um grande mestre, que me firmou os passos na arte dos sonetos. Longe de alcançar o seu estro poético, sei que permanece em mim o ânimo para criar, cavucar inspiração e lançar poesia além dos 14 versos. A Matusalém, minha amizade, meu muito obrigado. Agradeço ao poeta Ítalo Samuel White pelo primeiro e carinhoso acolhimento nesta nobre casa. Agradeço aos 2 poetas e aos demais acadêmicos pelo incentivo à minha candidatura e posterior eleição. Graças aos senhores, a partir desta noite, com humildade e muita honra, passo a ocupar a cadeira de número 11, cujo patrono é Coelho Neto. Henrique Maximiano Coelho Neto, escritor, poeta, político e professor, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, filho de um português e de uma índia, maranhense, nascido em Caxias, à margem do Itapicuru, em 21 de fevereiro de 1864, que ainda bem criança se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Considerado príncipe dos prosadores brasileiros, Coelho Neto, que cursou medicina e direito sem concluir ambos, escreveu mais de 100 livros e aproximadamente 650 contos. Também escreveu crônicas, fábulas, lendas, peças de teatro, memórias e poesias, dentre outros gêneros. Em 1932, a Academia Brasileira de Letras lançou oficialmente o seu nome ao Prêmio Nobel de Literatura. Coelho Neto foi por muitos anos o escritor mais lido do Brasil. Sem dúvida, o mais fecundo dos nossos homens das letras, um exemplo único do repentista da prosa, assinalou João Neves da Fontoura, que prossegue. Dotado de um dinamismo verbal muito raro, Coelho Neto foi um idólatra da forma. Os seus períodos têm ritmo como as estrofes parnasianas. Era como Baudelaire, um leitor apaixonado dos dicionários. Certa feita, Aloysio Azevedo indagou-lhe sobre a paixão pelos vocábulos arcaicos. Por que não fazes outra coisa senão desenterrar defuntos? Por que não fazes outra coisa senão dar vida a cadáveres? Andas sempre às voltas com obsoletos carreados dos dicionários. Que trajes antigos, que arcaísmos que exumas. Então Coelho Neto deu-lhe como resposta: a língua é para ser revolvida, como se revolve a terra. A língua é para ser revolvida. Falaste em trajes? Pois os dicionários são como alfaiatarias, casas de costura onde se encontram trajes para as ideias. Há escritores que andam por aí esfarrapados que nem mendigos. Outros se vestem em bazares ou usam vestimentas de empréstimo. Eu faço sob medida as roupas para os meus pensamentos. Infelizmente, em decorrência do seu fanatismo verbal, Coelho Neto foi vítima de ataques dos autores modernos e lançado ao limbo, ao ostracismo intelectual e literário. Em razão dessa grave injustiça, desconhecem muitos a sua extensa obra, da qual cito neste instante apenas 2 romances. Rei Negro, que trata do drama da escravidão, e Miragem, que revela a miséria humana. Sim, em razão dessa grave injustiça, muitos desconhecem que ativamente Coelho Neto participou das campanhas abolicionista e republicana, que manifestava preocupações ecológicas, condenando abertamente, já naquela época, o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Incentivava o nosso folclore, defendia a capoeira como um esporte genuinamente brasileiro e oferecia apoio para que esta fosse ensinada nas escolas. Coelho Neto, grandioso escritor, o jardineiro das palavras, que lhes descobria perfumes e cores e que lhes trabalhava os matizes, morreu em 28 de novembro de 1934, no Rio de Janeiro. Da sua morte, já se passaram 88 anos. Vivemos, pois, outros tempos, é fato, mas o engenho poético não muda. A criação literária não se altera.
Um autor, ao elaborar seu texto, em prosa ou em verso, vivifica o significado das palavras, recria a essência no já desgastado, amplia os sentidos, dá vida à letra morta, que ressurreta, se estende nas entrelinhas e se sustenta nos silêncios, no que nem sequer foi dito. E dessa escrita, como preconiza Byron, uma gota de tinta leva milhares, quiçá milhões, a refletir. A literatura torna o mundo real, dando-lhe forma e permanência, afirma Fernando Pessoa. Nesta noite, ingresso na Academia de Letras de Vila Velha e que eu seja digna de observar os ensinamentos de Alceu Amoroso Lima. Um autor pertencente a uma academia deve defender o patrimônio cultural de um povo, deve representar a sua memória estética, histórica e intelectual, sem presunção, sem vaidade desnecessária. Que assim me seja permitido, se aqui estou, e aqui também estão, Guarapari e Cambuquira. Muito obrigada. Convidamos o agora acadêmico Carlos Vinícius da Costa Azevedo para proferir seu discurso de posse. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer à Trindade Santa, destacando a pessoa de Jesus, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e aos anjos que cuidam de mim. A todos desta casa, na pessoa do seu presidente, Horácio Xavier. A todos os convidados das outras casas e também a todos aqui presentes. As minhas convidadas e aos meus convidados aqui presentes. A minha esposa Viviane, e dizer publicamente: você nunca vai poder se livrar de mim, porque eu me tornei um imortal. Eu te amo. Nesse meu discurso, vou falar de amizade, de amor, de saudade, de tristeza e de felicidade. Exceto a felicidade, segundo suas obras, as demais se agasalharam na vida de Casimiro de Abreu. Meus prezados, Casimiro José Marques de Abreu é patrono da cadeira número 6 da Academia Brasileira de Letras. E nesta Academia de Letras de Vila Velha, é patrono da cadeira número 16, a qual vou ocupar e não prometo honrar. Eu tenho a obrigação de honrar. Casimiro de Abreu gostava de fazer amizades, e em sua época, entre outros, ninguém menos que Machado de Assis. Nasceu na Barra de São João, no Rio de Janeiro, em 1839, filho do rico comerciante português José Joaquim Marques de Abreu e da brasileira Luísa Joaquina das Neves. É autor da obra Meus 8 Anos, um dos poemas mais populares da literatura brasileira, que se destacou na segunda geração do romantismo. Casimiro passou sua infância na Fazenda da Prata, no atual município de Silva Jardim. Com 9 anos, saiu para estudar humanidades no Colégio Freze, em Nova Friburgo. Desde cedo, Casimiro de Abreu despertou interesse pela literatura e divergia de seu pai, que queria o filho seguindo a carreira de comerciante. Com 13 anos, começou a trabalhar. E por não se adaptar ao trabalho no comércio do pai, aos 14 anos é enviado para Portugal, onde ficou por 4 anos. O austero pai achava que lá ele perderia as tendências literárias.
Já em Portugal, logo inicia sua carreira literária. Aos 17 anos, sua peça Camões e o Jaú é encenada em Lisboa, no Teatro Dom Fernando, e foi recebida com aplausos pela imprensa portuguesa. De volta ao Brasil, ele conhece vários intelectuais e faz amizades com Machado de Assis, ambos com 18 anos. Em 1859, publica seu único livro de poemas, As Primaveras. Em 1860, Casimiro de Abreu ficou noivo de Joaquina Alvarenga Silva Peixoto. Em abril desse mesmo ano, foi para Indaiaçu, onde o pai se encontrava muito doente. Com a morte do pai, Casimiro retorna para o Rio de Janeiro e sonha com um futuro melhor, ao lado da mãe, da irmã e de sua esposa. Porém, contraiu doença e ela se agravava. Em busca de melhoras, foi para Nova Friburgo tentar a cura, mas não obteve sucesso. Faleceu com apenas 21 anos de idade, vítima de tuberculose, na fazenda Indaiaçu, no atual município Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro de 1860. Casimiro escreveu pouco, viveu pouco, mas tornou-se um dos maiores poetas românticos e um dos mais populares do Brasil, graças ao seu lirismo ingênuo de adolescente. Simplicidade e pureza são as tônicas de suas poesias, razão pela qual é considerado o mais ingênuo dos poetas. Sua tendência romântica recebeu muita influência dos poetas europeus. Casimiro de Abreu desenvolveu em sua obra os temas do romantismo: o amor, a saudade da infância, a tristeza da vida e a saudade de sua pátria. Dentre os poemas mais conhecidos, destaca-se Meus 8 anos, e só para aguçar a memória, um pequeno trecho. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Agora, contrariando meu patrono, falarei sobre felicidade. Prezados, assumo a cadeira número 6 desta academia, com brilho nos olhos, com a alegria de um garoto por tamanha conquista, e não medirei esforço para ajudar os meus confrades a alavancar novas conquistas para esta honrada casa. Assim, é importante dizer: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. Por esta razão, os poetas e escritores não escrevem para si mesmos. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Portanto, amanhã eu fico triste. Amanhã, hoje não. Hoje vou ser feliz. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu direi: amanhã eu fico triste. Amanhã, hoje não. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Gostaria de convidar o acadêmico Anaximandro Amorim, não vou deixar de fazer isso, para tomar assento aqui com a confraria, por favor. Padrinho tem dessas delicadezas. Convidamos o agora acadêmico Giovanni Salles Rey para proferir seu discurso de posse. Gente, eu sou basicamente um contador de causas. Então vocês não reparam, fica mais informal, não ter aquela formalidade que se exige, não se exige não, que se espera, né, de um discurso de posse. Fica de mim.
Em 1977, eu ainda não era Canela Verde. Era tenente da Marinha, lá no Rio de Janeiro. Aí fui transferido para Vila Velha. Minha primeira moradia foi aqui na Prainha, uma casa na rua Antônio Taíde, a um quarteirão de onde estamos. Jovem, cheio de sonhos e adrenalina, ansioso por conhecer minha nova terra, saí andando pela vizinhança. E jamais esqueço, impressionei-me ao bater os olhos no prédio da academia. Uau! Temos uma academia! Vim para a cidade certa. Mal podia imaginar naquele momento que 45 anos depois, hoje, eu estaria aqui tomando posse como acadêmico na cadeira 20. As boas surpresas que a vida nos reserva. Minha gratidão às confreiras, aos confrades, em especial ao presidente Horácio, companheiro de tantas jornadas. Meu orgulho por doravante fazer parte dessa casa de letras e dos amantes das letras. Meu abraço a todos que vieram prestigiar a nossa noite de gala. E mais não direi nesse sentido. Não o que farei como o genial pintor Salvador Dalí, que certa vez, homenageado na Universidade de Harvard, foi ao microfone e disse: serei breve, tão breve que já terminei, obrigado. Isso aí. Não é por aí. É que os amigos já me conhecem, sabem quem eu sou, o que faço e até muitos como penso. Então, por que falar de mim? Numa hipotética terceira pessoa, ele isso, ele aquilo, quando há alguém muitíssimo especial que merece toda a nossa atenção. A patronesse da cadeira 20, a poeta e escritora Maria Antonieta Tatagiba. Fiquei muito feliz quando soube que ela seria minha patronesse. Já o conhecia desde os anos 70, quando o padre Herbert Victor Bundes, o capelão da Marinha, emprestou-me seu livro A Tocadora de Flauta, um exemplar velho e encebado de tanto manuseio, que só teve uma edição durante muito tempo. Gostei muito da elaborada singeleza dos poemas e corri atrás de saber mais sobre a autora. Soube e pensei: gente, que mulher é essa, tão escondidinha lá no interior, tão à frente do seu tempo? Prestem atenção, mulheres, quem foi Maria Antonieta Tatagiba? Nascida Maria Antonieta de Castro Siqueira, em 1895, em uma fazenda na vila de São Pedro de Tabapuana, distrito de Cachoeiro, de Itapemirim, ela não seguiu o destino da maioria das mulheres de sua época, para as quais o casamento e a maternidade eram as únicas opções na vida. Destemida e impetuosa, foi professora, diretora de escola, poetisa, contista, colaboradora de jornais e revistas e até dirigiu um jornal. Enfim, ela consagrou-se no panorama cultural capixaba e alcançou na década de 1920 um sucesso inimaginável para uma escritora. Tanto que foi a primeira mulher a entrar para a Academia Espírito Santense de Letras, um título póstumo, concedido em 1939, 11 anos após seu falecimento. Ela morreu jovem, aos 32 anos, de tuberculose, deixando 4 filhos e um marido, o juiz e também poeta e escritor Dr. José Vieira Tatagiba, de quem adotou o sobrenome. Em 1927, Maria Antonieta editou Frauda Agreste, o segundo livro publicado por uma mulher no Espírito Santo, e prefaciado por ninguém menos que a mineira Maria Eugênia Celso Carneiro de Mendonça, que hoje é um pouco esquecida, mas ela é a grande líder feminista dos anos 20 e 30 do século passado. A obra teve uma boa repercussão local e nacional. Cecília Meireles elogiou sua maestria. O crítico literário Jairo Leão, pai da cantora Nara Leão, saudou sua excelência, destacando-lhe o sentimento, a novidade da expressão e a singularidade da forma. Leitora assídua da literatura brasileira e francesa, Maria Antonieta era muito culta e inteligente. Foi colunista da revista Vida Capixaba, o veículo de comunicação de maior circulação no Espírito Santo na primeira metade do século XX, e a publicação mais atuante no espaço literário estadual. Também, as fotos comprovam,
Maria Antonieta era muito bonita e de uma altivez natural, embora propositalmente discreta e socialmente retraída. Não possuo, disse certa vez, a maleabilidade de gênio necessária para agradar a sociedade. O trato social exige dissimulações de que sou incapaz. Sim, longe de ser uma dondoca, essa mulher excepcional vivia antenada ao que acontecia no Brasil e no mundo, inclusive hostilizando o totalitarismo fascista então florescente. Detesto os tiranos. Admiro os benfeitores da humanidade e todos que a iluminam nas letras, nas artes e nas ciências. Também via com contundência os progressos do feminismo, afirmando numa entrevista: dizem em frases cheias de mel, a mulher é um manancial de nossa felicidade, uma criatura quase divina, que só deve viver no ambiente puro da família, como um anjo. Tudo isso seria muito belo, agradaria a fantasia, palavras dela ainda, entusiasmaria as almas sentimentais, mas não melhoraria a situação da mulher na sociedade. Deixem que as mulheres lutem e trabalhem para prover a subsistência com o labor das próprias mãos. Isso numa época que mulher praticamente, tirando uma professora, uma enfermeira, ninguém trabalhava fora. Independente, sim, e exigente em seus relacionamentos. 3 vezes apaixonada, só o 4º pretendente, o juiz poeta, seu coração se abriu para o casamento. Pois, abro aspas, em um homem prefiro a firmeza de caráter aliada ao cultivo do espírito. O físico pouco importa, prefiro os de talento e de cultura. Sim e sim, confesso, essa minha patronessa é tão maravilhosa que realmente me tira do sério. E esse pequeno discurso ficou parecendo uma grande declaração de amor, não ficou? Como dizia Pirandello, così è se vi pare, assim é se lhe parece. Pois de fato é, como naquele filme Em Algum Lugar do Passado, sempre fui apaixonado por Maria Antonieta Tatagiba. E quis o destino nos encontramos aqui esta noite. Porque, tenho certeza, se espíritos existem, o dela há de estar neste salão, bem agora, nos espreitando carinhosamente. Obrigado. Convidamos o agora acadêmico Marco Antônio Cabral Pereira Nepe, o Marco Cabral, para proferir o seu discurso de posse. Boa noite ao nosso presidente, a todas as autoridades presentes, confrades e confreiras, e vamos lá. É fato graçar pela terra a intolerância. Aliás, nós artistas da palavra sempre nos preocupamos em combatê-la. O mundo em seu espiralar nos faz observar esta premissa. Em qualquer vertente conflitiva onde alocados estivermos, o mal parece ser transformado pela literatura em possível benesse ou agente edulcorado de modificação do real. Essa luta é fruto de um resgate de valores, da necessidade de sermos felizes, mas com total responsabilidade. Admoestar o estranho, a irracionalidade em suas mais diferentes faces, não é ser extremista, mas ente político, haja vista precisarmos de inteligibilidade numa urbe tão antagônica como a nossa para podermos escrever poesia. Assim não foi diferente com o jesuíta José de Anchieta, 1534-1597, nos primórdios do século XVI, ao chegar ao Brasil, para iluminar enquanto filho de seu tempo, como nos diz o historiador Marc Bloch, 1886-1944, o obscurantismo da mais nova colônia portuguesa. O beato, ao instaurar sem saber
uma literatura informativa e também poética, a faz com rigidez católica, docilidade, resiliência e, quem sabe, holismo, conseguindo resolver parte da antropofagia nativa. Entendam ser Anchieta, gerido pelo mundo eurocêntrico, cuja mentalidade religiosa era servir a El Rei de Portugal. Isso jamais tira seu mérito artístico e o de usar a subjetividade para almejar a construção do novo dentro dos ditames do Brasil Colônia, 1530-1822. Nesta casa, onde se faz literatura, pretendo realizar um bom combate, tal Anchieta, mas num renovado tempo, como rebento de uma era moderna, buscando a tolerância e o amor como pilares fundamentais para a construção do homem contemporâneo e contemporizador. Desta feita, somos, caros ouvintes, soldados, não de uma Companhia de Jesus, 1534, tal qual José de Anchieta, mas da liberdade de expressão maiúscula e laica, advinda do exercício eficaz do verbo. Por razões evidentes, nesta academia devemos defender a língua pátria, onde com orgulho passo a ocupar cadeira, cujo patrono muito me representa. Somos de março e piscianos, com séculos de diferença e apenas 8 dias de distância, se formos mensurar esse detalhe numérico. Anchieta é de 19 de março, eu de 11 do referido mês. Nada ocorre por acaso. Vale ressaltar ter sido o anterior ocupante desta cadeira, o ex-governador do Estado do Espírito Santo, Maxi Freitas Mauro, 1937, nascido no mesmo dia em que aniversario. Sinto-me abraçado pela cidade e estado escolhidos para minha morada, onde com carinho recebo da Academia de Letras de Vila Velha tão honrosa cadeira, a de número 22, José de Anchieta. Estamos entrando brevemente na estação das flores e delas em buquê precisamos. Quando Igor Stravinsky, 1882-1971, sangrou a terra com sua música e fez de seu espetáculo um grande ruído aos olhos e ouvidos dos homens do início do século passado, por ser sua arte inovadora, desconstruindo o ritmo clássico de uma ópera, responsabilizou-se por oferecer ao mundo um pincel prismático para que pudéssemos enxergar a vida com novas cores. Cores com as quais escrevo, estudo e trabalho. Cores na escritura, na pintura, na voz, transformação. Por isso, sagrou-se a primavera, 1913. Espero ser oportunizado mais e mais vezes neste recinto e fora dele, a ser luz e fazer dela, em tempos tão difíceis, elementos de revolução. Assim como em Stravinsky, pretendo fazer com todos aqueles sensíveis de coração, através da palavra, o que a primavera faz com as cerejeiras de Neruda, 1904-1973. Meus agradecimentos à estrela matutina que me guia e à Maria que me guarda, aos meus amados pais, Marina Cabral Pereira e Jorge Pereira, em memória, ao meu grande incentivador e companheiro Jorge Nepe e a todos os aqui presentes, mais uma vez, meu muito obrigado. Agradecemos aos acadêmicos eleitos, agora acadêmicos efetivos, por suas palavras e lhes damos as boas-vindas a esta Academia de Letras. Convidamos o presidente da Academia de Letras de Vila Velha, senhor Horácio Xavier, para fazer o encerramento desta sessão solene de posse. Quando realizamos um sonho, este sonho nos permite seguir firmes e determinados, felizes e completos, passamos a ser exemplo. A Academia de Letras de Vila Velha tornou-se um exemplo a ser seguido.
Um exemplo pela sua determinação no fazer literário e cultural, pelo orgulho de seus membros efetivos em ocuparem aqui uma cadeira, pelo trabalho e dedicação de todos e todas, incluindo-se aí os amigos e parceiros da academia, para que ela seja ativa, lembrada e respeitada. Um exemplo na luta para que a cultura seja tratada como direito de todo cidadão, uma vez que é isso que ela é, um direito de todo cidadão. Sempre que tenho a oportunidade de falar, eu procuro citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que prevê, em seu artigo 22, todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. E também a declaração prevê, em seu artigo 27, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Procuro citar também o que diz a nossa Constituição Federal em seu artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Eu faço essas citações para que tomemos consciência que para que o povo evolua, proteja sua história, fortaleça sua identidade, tenha seu modo de vida, de pensar e de agir respeitados e reconhecidos, ele precisa valorizar a cultura, pois é através da cultura e da educação que forjaremos cidadãos conscientes do seu poder e no controle de seu modo de vida e de sua história. Um povo que não valoriza a cultura não ambiciona, não tem ideais, não tem memória, não se renova e não se reinventa, não cresce e não evolui, não tem dignidade e não se desenvolve. Nunca esqueçamos que a literatura é um instrumento de mudança, de renovação e de fortalecimento da cultura. Essa sessão solene de posse dos acadêmicos Advanir Rosa, Alvarido Mendes, Anne Marim, Carlos Vinícius da Costa Azevedo, Giovanni Salles Rey e Marco Cabral está encerrada. Obrigado a todos e todas pela presença. Agradecemos. Agradecemos a presença das autoridades que compuseram a mesa, que pode ser desfeita. Gostaria de convidá-los. No próximo domingo teremos o nosso sarau. O sarau da academia começa às 18 horas e o sarau iniciará com a apresentação do cantor maravilhoso Carlos Bona. Então, estão todos convidados a participarem do nosso sarau. É um ambiente de muita delicadeza e de muito afeto. Para encerrar essa cerimônia, convidamos todos a partilharem conosco de um coquetel servido pelos novos acadêmicos, oferecido pelos novos acadêmicos, em comemoração a esta sessão solene de posse da Academia de Letras de Vila Velha. O coquetel será servido aqui à direita. Agradecemos a presença de todos. Boa noite. Antes dos senhores subirem aqui para o palco, deixa só os acadêmicos fazerem uma foto. Vamos precisar fazer uma fotografia. Todos os acadêmicos precisam assinar o livro de presença. Vamos fazer aqui a foto. Academia de Letras. Tinha parado? Tinha parado? Como assim? Ah, não pegou. Senhores, vamos tirar nossa foto aqui para poder servir o coquetel, porque tem hora para o coquetel acabar. Por gentileza, vamos chegar aqui à frente dos acadêmicos. Vou botar para lá, que tá todo mundo tropeçando.
filmar comigo. Bastante coisa gostosas. Parou de filmar? Tá filmando ainda. Vocês vão comer? Good night. E a história dessa fachada da Academia de Vila Velha, como é que foi isso? Não, é o seguinte, na fachada estava escrito Academia de Letras Humberto de Campos, que era o nome antigo, né? Nome antigo. Aí eu consegui uma pessoa para trocar as letras, ficou Academia de Letras de Vila Velha. Tá. E em cima, parece um livro, né, aberto, eu coloquei a seguinte frase. Em latim. Nulla dies sine linea. Nem um dia sem escrever alguma linha. Alguma linha, né? Muito bem, então. Geraldo, e você é o quê? Você é artista também? Artista da... Nada, eu sou desembargador aposentado. Sim. Aí você aproveitou para fazer isso. Não vai mostrar esse negócio. Correspondente da academia. Cariciqueta. A Academia Cariciqueta. E faço as provas também, viu? Então está convidado para entrar na Academia do Salvador. Eu vou lançar o livro de prova. A Academia do Salvador vai abrir um edital e a posse vai ser lá em Santa Maria. Eu ganhei em primeiro lugar num concurso lá em Ibatiba. Ibatiba, você lembra a trova? Você lembra a trova? Para falar aqui para gente. Olha, eu não me lembro exatamente a trova não, mas eu vou mandar depois. Fala uma trova sua aí. Você lembra nenhuma? Nenhuma no momento, né? Agora... A pessoa pode acessar onde, então? Nas suas redes sociais? Geraldo Pereira, no Facebook. Facebook, né? Geraldo Pereira. Tá bom, Geraldo. E também no, Por que Pereira? Também no YouTube. É porque era Geraldo de Castro Pereira e havia outra pessoa que tinha o Geraldo de Castro Pereira. Aí o YouTube mandou que eu trocasse, Geraldo Pereira. Ah, tá. Então tá bom. Tá certo, então. É isso aí. Então você que mudou o título ali, que estava Humberto Campos, que era o nome antigo, e botou aquela... E mandei pintar essa aqui. A frente toda, né? A frente toda. E aí colocou a frase em latim. Fala a frase em latim. Nulla dies sine linea. Nem um dia sem... Uma linha. Uma linha, sem escrever uma linha. Isso aí, tá bom. Parabéns, Geraldo. Tá feito aqui o registro eternizado para o YouTube.